meta de Deus é te abençoar. Deus não está pensando aqui em castigar nenhum de vocês. Que Deus castiga, Deus vai pesar a mão, vai destruir. Não, não, não. A visão de Deus é salvar você, é te abençoar, fazer você brilhar. Essa é a meta de Deus. Agora, é necessário que nós pedimos a Deus: Senhor, abra os meus olhos. Eu preciso entender seu amor. Quando eu oro a Deus, quando eu estou orando a Deus, de vez em quando eu falo: Pai, não existe na face da terra quem possa entender o seu amor. Você entende o amor de Deus? Você sabe que é amor, mas pensa bem o que você já fez na tua vida e Ele te perdoou. Pensa bem. Gente, que amor é esse? Teve gente que xingou Deus, chamou Deus por pau, e Deus perdoou. É verdade. E Deus perdoou. Deus viu o dia que você falou assim: quando eu estava lá na macumba, era bem melhor. Deus viu esse dia. Mesmo ele passando o que passou, foi crucificado, tomou chicotada, varada, tapa de mão aberta, que é a bofetada, que é a frente de mão e escosta de mão, coroa de espinho e outras coisas que a Bíblia preferiu não colocar, para a gente não ficar tão escandalizado com tudo que aconteceu. E hoje, qual é a gratidão que nós damos a Deus? Nós temos uma pressa de sair da presença de Deus. A gente passa mais tempo falando de política, falando de religião, do que na presença de Deus. Olha, eu oro a Deus o tempo todo, eu não canso, o tempo todo, porque senão como que eu posso ajudar vocês? Como que eu posso ajudar vocês? Fala para mim. Essa madrugada eu venho aconselhando as pessoas: gente, procura não perder reunião, procura não perder Santa Ceia. Outra coisa perigosa, procura dizimar o Senhor, irmão. Se você não dizima a Deus, você está no vermelho. Uma hora o demônio vem e ele só leva só de porção. Porque se você segurou, porque não é de Deus. Se não é de Deus, é do demônio. Ele vem pegar, irmão. E ele não vai levar 10% não, ele leva Olha, o negócio é sério. Aí a irmã me liga, tadinha, de madrugada, eu não estou aqui falando o nome. Ai, pastor, pelo amor de Deus, o que foi, irmã? Meu filho bateu de carro, aí foi procurar saber, o cara capotou, irmão. Destruiu o carro todo, carro bonito, carro bom. E bateu em outro carro, aí vai ter que pagar o outro carro e consertar o carro deles. Olha só, quanto dá isso? E a gente está falando: gente, vigia, vem para a igreja, vem orar a Deus, vem buscar a Deus. Eu não obrigo ninguém aqui a trazer dinheiro, não, irmão. O que eu preciso aqui é não fechar essas portas, sabe? Eu ando até clamando a Deus, alguém que me ajuda a comprar tinta, para a gente pintar a igreja, para a gente dar uma reforma geral aqui. Eu sonho até em trocar esses pisos aqui, botar uns pisos mesmo. Aqui é a casa de Deus, irmão. Quanta coisa você já conseguiu aqui? Aí a gente fica: não vou fazer não, porque, irmão, não faça isso. Meu Deus, eu moro numa casa de aluguel, mas eu moro lá, irmão. O que eu puder melhorar lá, eu vou melhorar. Eu estou ali dentro. Amém? Amém? É igual lá em Deus, nos quebra uma porta lá, ele conserta a mola. Lá está mais bonito que aqui. Você acredita nisso? Irmão. Bem pintado, os letreiros da igreja, tudo de primeira qualidade. Vai lá para você ver, irmão. Então às vezes a gente diz: não, vamos lá, só ora lá com a porcaria, não faça isso, e uma hora você vai chorar, irmão.
Entendeu? Ninguém pergunta, pastor, o senhor almoçou hoje, o senhor jantou ontem? Como é que está o senhor? O senhor já pagou o aluguel? O senhor pagou as contas da luz? Está tudo certinho? Ninguém pergunta nada pela obra de Deus. O Números 14, e você precisa dele, irmão. Eu preciso dele. Preciso dele. Irmão, vocês não sabem os comentários aí fora. Comentário aí fora é doído. Pessoas querem socorro e não tem dentro das igrejas. Ninguém está expulsando mais demônios. Fizeram uma aliança agora. E aí? Ódio plantado no coração daqueles que se dizem cristãos, mesmo o Senhor dizendo para você amar seu inimigo, mas você não consegue amar seu inimigo. Você está fora, irmão. Você está dentro da igreja e desviado. E aí? Então, o Números 14, tem que pedir a Deus, Senhor, eu vou ouvir, mas eu quero entender. Tem que pedir para Deus. Quando você não entender, você vai agir com pessoas natural, pessoas terrenas, e você não é mais terreno. Se você aceitou Jesus, você vive aqui, você não é mais daqui. Você quer viver como se fosse cidadão aqui, que você não é mais daqui. Você agora aceitou Jesus, você é sobrenatural, irmão. Por isso que não é todo mundo que te ama. Tem pessoas que não deve nada, nunca fez nada a pessoa te odeia. E às vezes as pessoas que você mais ajuda são os que mais te humilham. Você fica sem entender, porque você é tão luz que você incomoda. Entendeu? No verão todo mundo reclama do sol. Agora está frio, todo mundo quer sol. Entenda isso. Entenda isso. É ou não é verdade? Chega lá fora, poxa, bem que podia vir um solzinho, né? Aí, por natureza, né? Passa 3 meses, aí o sol esquenta. E aí, chegou para atrapalhar, meu filho. Aí, ó. Então, às vezes, a pessoa que você mais ajuda é que mais te humilha. A que tinha que beijar os seus pés, irmão. A que tinha que, mesmo sem força, te carregar no colo, não faz isso. A ingratidão é uma coisa assim, nossa. Então, o Números 14, Números 14, vamos pegar do versículo 11 que a gente vai entender. Não vou dar ele todo, não, tá? Que hoje eu tenho que terminar mais cedo. Inclusive o Bira está convidado. E vocês, todos convidados a almoçar comigo hoje. O Milton. Nós vamos comer alcatra. Carne de búfalo. Carne de búfalo. Bira não pode faltar. Lá na casa do Bira, na casa do Bira. Vamos lá. E disse o Senhor a Moisés, versículo 11, acharam? Deus, presta atenção, o povo estava lá no Egito, irmão, tratado como bicho.
tinha comigo que 10. O negócio era terrível, irmão. Eram tidos como escravo. E o povo clamava, o povo, até quando? O que acontece hoje? Meu Deus, até quando eu vou ter essa vida? A pessoa chora, implora. Tá? Aí Deus envia a salvação. Vai um obreiro, um pastor, um evangelista, um diácono, vai lá, bate palma na tua casa, te evangeliza. Assim, onde que é a igreja? Qualquer dia eu vou. Quando não é isso, diz assim, eu vou tirar um dia e vou lá. Aí vai, consegue ir. Chega lá, Deus usa lá o pregador, a pregadora, expulsa tudo que é demônio. Aí tua vida dá uma guinada, né? Você começa a prosperar, né? Vai legalizando as coisas, até limpa o seu nome do SPC, vai mudando tudo, tal. Aí você começa a virar as costas para a igreja. Porque quando você estava lá todo quebrado, ninguém ia falar nada. Aí tua vida mudou, você está indo com a igreja. Eu estou indo lá no pastor Marcos. É aquela igreja? Agora, irmão, você está bonitinho, está corado. Aí te leva para outra igreja, chega lá, te tratam muito bem, né? Te leva até no colo, limpa o tapete para você entrar e tal. Aí, no princípio, vai muito bem. Daqui a pouco começa o desprezo. Aí o que acontece? Os demônios voltam. Isso está escrito aqui, tá? Os demônios voltam e volta com força. Ele volta de um jeito que você perde as forças contra ele. Aí para onde você vai? Meio sem graça, eu vou lá na igreja, lá no pastor Mota de novo. Mas você chega com tanto demônio que o trabalho aqui para mim é muito maior. Aí, fulano, o pastor falou que você não foi mais lá, vamos lá, ele está com saudade de você. Aí o pastor é mais bonitinho, fala melhor. Aí você, domingo eu vou lá. Lá vai você, se entope de novo. Aí começa a acontecer um monte de coisa na tua casa. Filho já não te obedece, neto não te obedece, o gás dura pouco, a comida estraga, começa a vir um inferno novamente. Vou lá no pastor Mota. Aí você já não sabe mais quem é Deus, qual o pastor que fala a verdade, e você está com o seu entendimento entenebrecido. Sabe o que é isso? O demônio fechou o seu cérebro. Agora é só sofrimento. Então tem que despertar, meu irmão. Amém? Eu me converti, eu nunca mais, eu não entrei em qualquer igreja. E se Deus não me desse esse ministério, eu estaria onde eu me converti, porque onde eu me converti tem palavra. Não pensa você que você vai ouvir a mesma coisa todo dia, não. Tem revelações dentro da palavra. Você está entendendo? Não é uma igreja, o que eu posso dizer, de emergência, né? O cara é atropelado aí, quebra a costela, quebra as pernas, ele vai para o hospital da posse. Aonde que ele vai? Na emergência. Aí chega lá, o doutor estica um osso, estica o outro, tal. Aí depois você vai ter que procurar o quê? Uma enfermaria. Vê lá, aqui já fizemos o que pudemos. Nós vamos ter que procurar um lugar melhor para ver se restaura você. Então tem igrejas que não tem palavra. Tem festa, tem isso, tem aqui. Hoje é o dia de não sei o que, hoje é o dia de não sei o que lá. E dá lá cachorro quente. Misericórdia, irmão.
Aí você se empolga todo, poxa, fui lá, comi pra caramba. E quando não escuta o pastor falar mal de tudo que é pastor, só ele que é santo. Aí você sai de lá carregado, cheio de cachorro quente e refresco e de fofoca. Entendeu? Porque palavra você está proibido a ouvir. E se eu pegar um de vocês, irmão, vem aqui. Eu vou sentar ali, você que vai pregar aqui hoje, vai lá. Como é que você está? O motorista do ônibus Evanil tomou um tiro na Avenida Brasil. Ele baleado, tem alguém que dirige aí para me tirar daqui? Levantou um, pegou o ônibus, tirou de lá, parou no bombeiro, socorreu o cara. E se não tem quem dirigisse? Eu não vou tomar tiro, está amarrado, em nome de Jesus. Mas se eu tenho que sair daqui agora para orar uma pessoa, irmão, vem cá, acaba de fazer o culto aqui, você está pronto para isso? Você está começando a entender agora como é que funciona? Outro dia eu estava ali no shopping, esperando o Sérgio da Janaína, e tinha um casal, irmão, o tempo estava meio chuvoso, eles pararam um carro bonito, em frente ao shopping, o sinal fechou, e o carro correu. Aí o sinal abriu, ele... e o carro não pegava. Carro bonito e o carro não pegava. Aí eu fiquei olhando. Aí eu... Meu filho, pisa na embreagem. Ele pisou, põe um ponto morto, ele botou. Pisa no acelerador agora até o fundo e segura, não tira o pé, vira o carro. Aí, aí ele ficou me olhando assustado. O que aconteceu? O carro dele afogou. Então não pega nem a pau. Aí o carro pegou, ele foi embora. Ele aprendeu uma lição. E eu aprendi para ensinar ele. Tirei ele do sufoco, senão eu ia chamar reboque, porque eu não sabia que era aquilo ali. Eu percebi, o carro começou a ver um cheirinho estranho, eu falei, o carro está afogado. E pisando no acelerador até o fundo, segurando, virando o carro, desafoga. Queima o que está em excesso, o carro pega. E não foi ele, não, eu fiz isso com outros também. Mas por que o senhor fez isso? Porque eu aprendi. Já vi isso com o Ricardo, já vi isso com o Almir, já vi isso com o Maninho, já vi isso com o Nando. A gente vai só... Assim é a igreja, irmão. Se você não entender o que Jesus fala, como é que você vai ter sucesso? Se ele disse, sem mim... E aí, você tem que ter uma palavra, irmão. Nós somos tentados de todo jeito. Se você não tiver escape, como é que vai ser? O Senhor diz que não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que você pode. No meio da tentação, Ele te dá o escape. O que é o escape? A palavra que você ouviu, irmão. Ah, mas eu não tenho, então você está sem escape, vai cair mesmo. E às vezes o troço você vê, não, isso aí é que eu estou precisando e tal. Mas só que é pecado. O diabo faz se aproveitar. E o salário do pecado qual é? É a morte. Então aqui no 11, vamos lá. Você precisa entender isso. Você conversa com alguns cristãos aí, conversar com eles e com bêbado é a mesma coisa. Eu não tenho nada para te dar. Tem para falar da igreja X, pastor X. Isso você acha. Mas palavra séria que vai tirar você de fazer uma besteira, uma porcaria, se enrolar, você não encontra.
E disse o Senhor a Moisés, olha Deus conversando com Moisés. Moisés era o pastor do pessoal, né? Do povo que saiu lá do Egito. E Deus estava incomodado com eles. Então Deus faz uma pergunta a Moisés: até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? E aí, irmão? É como Deus, Mota, por que o Joaquim não acredita no que você fala, se é a minha palavra? Por que ele não obedece isso? E aonde tem gente que morre cedo. É isso, irmão. E eu estou falando aqui, eu estou vendo. Hoje de manhã, o que eu falei para você lá, sentado no sofá? É uma coisa que aconteceu que não convém eu falar, mas eu tinha falado antes. Não quero atrapalhar a tua vida. Eu quero que você acelere, vá em frente. Mas não do seu jeito, irmão. Naamã queria ser curado do jeito dele. Chegou lá brabo, Eliseu que era o profeta. E ele queria ensinar o profeta. E agora, irmão? Pedro queria ensinar Jesus. Jesus, para trás de mim, Satanás. Se ouvir, irmão, se dá bem. Não estou pedindo nada em troca. Peço nada em troca. Só estou te orientando, ó, faz o certo. Amém? Amém. E o que é um negócio que aconteceu? Foi para eu casar com a Jeane. Gente, eu levei anos. Já tinha pastores que iam para a rádio e diziam assim, fica enrolando a filha dos outros, não sei o quê. Pastores. Aí um dia eu fiquei meio chateado, disse, gente, essas pessoas ainda pedem patrocínio para vocês ajudarem eles pagarem a rádio para vir aqui falar mal da vida dos pastores. Não sabia o que estava acontecendo. Eu era casado direitinho com a Marlene. Só que o que Marlene fez? O nome dela era Marlene dos Santos. Como ela casou comigo, né? Tinha que ter Marlene dos Santos Silva. Ela continuou usando o nome de solteira. Entendeu? Aí aconteceu dela partir, né? E o óbito veio com Marlene dos Santos. Aí, inclusive eu tenho todos os documentos dela comigo. Aí, tempo passou, tal. Conheci a Jeane. E para casar com a Jeane? Eu não podia, pastor, vai adianta. Não, eu entendo que adiantar é o seguinte. Você está com tanto medo de perder a pessoa, vou fazer logo um filho, logo que aí não me larga mais. Eu acho que isso não é legal. Entendeu? Mas se fez, agora vai até o fim. A única coisa, porque um filho é um pacto de sangue. Se vocês não sabem, está sabendo. Quando o homem faz um filho de uma mulher, ele fez um pacto de sangue. E esse pacto é uma aliança, isso não pode ser quebrado. Entendeu? Não pode ser quebrado. Não pode haver traição. Porque eu queria mais a Julinha. Julinha é mais bonitinha. Irmão, agora já era. Vai fazer besteira. O Julinho pode ser mais bonitinho, pode ser mais gostoso, mas vai te jogar no inferno. Agora é até o fim. Se não é casado, vai lá, dá entrada lá no negócio lá, que eles parcelam. Não, eu vou pegar um atestado de pobreza. Eu também fui oferecido isso. Eu falei, não. Como é que eu vou assinar que sou pobre, sou miserável pro resto da vida? Já vou casar já dizendo, nós vamos viver na miséria. E aí, irmão? Que trem é esse, irmão? Aí eu falei com a Jane, esse negócio não, a gente quer casar, não fizemos besteira, mas peraí.
Foi lá no negócio lá, né? No Chatuba lá e... Quanto que é o casamento? R$ 800. Parcela aí. Mas vou pagar isso aí. E Deus tem honrado a gente. Eu vou tirar uma habilitação, estado de pobreza, só vai andar. Carro movido a beijo. Então vai lá, parcela direitinho, casa. E outra coisa, não, tem que fazer uma festança. Não, irmão, quem disse que tem que fazer festança? O noivo e a noiva não comem nada. É o tempo todo tirando foto. O André casou com a Bianca, lotou. Pergunta o que eles comeram. Tempo, tira foto. Tira foto, tem hora que dá vontade de dar um sarro pra lá. Irmão. Então, vamos lá. E disse o Senhor a Moisés: o que Deus, o Criador dos céus e da terra, falou para Moisés? O que ele falou, pessoal? Até quando me provocará este povo? E até quando não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Quando você não faz o que Deus mandou, é porque você está provocando Deus, irmão. Deus mandou você perdoar, você não perdoa. Deus mandou você trazer os dízimos, você não traz. Você está provocando Deus, irmão. Não vai dar bom para você, não. E chega uma hora que é o último aviso. E aí? Negócio sério, irmão. Mas, versículo 12: com pestilência o ferirei e rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão os moradores desta terra, e ouvirão que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, e que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. É o pessoal pensa logo besteira. Para julgar é muito rápido. Entendeu isso? Para julgar é rápido. 17. Agora, pois, rogo-te, isso Moisés falando com Deus: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, Deus sabe esperar, é grande em beneficência, Deus é craque para fazer o bem, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Por isso que eu oro: Pai, todo inocente que estiver preso, desce a tua justiça, que ele seja solto. Eu oro muito a Deus, porque ele não tem o culpado como inocente, e nem o inocente como culpado. Amém? Amém. Mas perdoa, pois, versículo 19, perdoa, pois, a iniquidade deste povo,
segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme tua palavra, lhe perdoarei. Eu vou perdoar sim, Moisés. Olha o quanto Deus é humilde e ensina para nós a humildade. E às vezes você diz: não, vou arrancar o pescoço, vou fazer acontecer, irmão. Por que você não diz assim: eu vou orar por essa pessoa? Se desloca, arruma um cantinho. Se chorar, não tem problema. Dobra o joelho, ou sentado ou em pé, ou até no vaso sanitário lá sentado. Deus, sou eu, fulano, sou eu, Joaquim da Silva Xavier. Eu venho à tua presença e, em primeiro lugar, eu estou perdoando fulano, Bertano, Ciclano e essa pessoa que me humilhou tanto, Senhor. O Senhor viu o que essa pessoa falou, Pai? Eu quero que o diabo saia de fulano agora. Usou a boca de fulano para me humilhar desse jeito, para falar desse jeito, com a voz da pessoa, e você pensa que é a pessoa. Ele é mentiroso. Entendeu? Mas eu estou amarrando, estou mandando sair, e quero a mão do Senhor sobre essa pessoa agora, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome na libertação dessa pessoa, Pai, e me dá sabedoria, me dá força para eu vencer essa batalha. Quando você terminar, a pessoa está transformada. Pode ser que te agride mais um pouquinho, que o demônio na saída sempre faz pirraça, né? E depois normaliza. Aí você vai no barco do diabo, você perde sua bênção. Às vezes é emprego. Dá baixa da minha carteira aí, como se dessa porcaria, não. Depois leva 3, 4 anos desempregado. E Deus te deu o emprego que você fez besteira. Entendeu isso? Vou parar de vender bolinho, que essa porcaria não dá dinheiro. Mas você tem orado para vender? Eu vi um homem com a carrocinha de picolé, pipoca, na beira da praia, ajoelhado do lado da barraquinha, apresentando para Deus. Aquele homem deve estar rico. Em Curitiba tinha um vendedor de balas. Já viu alguém ficar rico vendendo bala? Mas ficou, irmão. A ponto de ir para outros países dar palestra como vender balas. Estava lá na barraquinha, daqui a pouco um ligava: tem como você trazer 5 reais de bala, 2 reais de bala aqui no meu prédio? Deixava alguém tomando conta, ele pessoalmente ia lá, entregava as balas, voltava, tal. O cara se tornou o maior vendedor de balas. Acho que foi em Curitiba isso. E você fica todo dia espraguejando a vassoura que Deus te deu para você varrer lá o lugar lá. Ô, irmão, glorifica a Deus, irmão. Não, que fulano já mandou largar isso, porque não foi a fulano que Deus deu, irmão. Teve um pastor que disse assim para mim: amor, na época, menos de 10 mil reais não prega numa igreja dessa. Irmão, hoje nem igreja o cara tem. E eu estou aqui. Por isso que Davi disse para você não andar segundo o conselho do ímpio. Ele vai ficar varrendo a vida toda, mas Deus não deu a vassoura para fulano, deu para você, irmão. Amanhã você pode estar dando aula como varrer. Mas é verdade, irmão. Amém, Jesus? Você viu, ó, se a Zilpa resolvesse vender omelete, ela ia vender muito. Eu primeiro que comprasse, ia falar para comer um omelete lá da dona Zilpa. Rapaz, ela vende? A Zilpa faz um omelete que não é brincadeira, não. Eu não sei, eu vou perguntar se ela vende. Aí, a senhora vende omelete? Eu nunca pensei nisso, não. Quanto só faz omelete? Aí ela vai ver quanto custa um ovo. Quanto está um ovo lá dentro? Um só. R$1? Então, vou fazer um omelete para você, o quê? 3 ovos? Mas para ficar bonito? 3 ovos. R$1 dá 10 realzinho o omelete. O omelete dela é um bife, irmão. Você já imaginou? Ela vende.
30 omeletes em um dia, R$300, irmão. Mas você sabe fazer uma coisa que Deus deu e você não está sabendo aproveitar. Hein? Olha só. Por dia. Aí. Verdade, irmão. Ó, eu andei falando no rádio. Andei falando na rádio que se eu tivesse que vender uma coisa, eu ia vender pão com carne moída. Não demorou muito, estourou. Tem gente vendendo pão com carne moída por aí, vendendo muito. Alguém pegou a ideia que eu dei. Eu escutei um testemunho essa semana que uma família era evangélica, estava passando muita necessidade. E ela pegou a farinha com água somente e fez um pão. Só que o pão ficou tão cheiroso que os vizinhos começaram a perguntar o que ela estava fazendo. E ela começou a dar um pedacinho para cada um provar e o pessoal começou a gostar, ela começou a vender. Aí abriram a garagem da casa, fizeram ali uma padaria. Hoje eles estão com um monte de padaria espalhada. Olha aí. O Trembom, você sabia que começou assim? Ele está doido lá fazendo obra. Ele não pediu a Deus um restaurante. Ele é meu amigo. Ele me manda mensagem todo dia. E eu nem indo lá. Eu almoço em casa. A gente fala um papá gostoso, a gente cai dentro. Aí eu fui lá. Cheguei lá, olhei o lugar. Aí ele falou comigo: pastor, tem um dia que a gente lota isso aqui de homem para orar. Puxa, que bacana. Falar uma coisa para ele, falou: não tem plano aqui de crescer, ser um restaurante. Falei: mas eu tenho uma coisa para te falar. Não é plano seu, mas é plano de Deus. Isso aqui vai crescer muito, a ponto que você vai ter que botar empregado. Olhou para mim: pastor Mota, eu tenho ouvido falar do senhor. Eu sei que quando o senhor fala uma coisa, mas não é isso que eu quero. Tá bom. Voltei lá outras vezes. À frente do Trembom você não podia parar, irmão. Muita lama, buraco. Falei: rapaz, dá um jeito nessa frente aqui. Eu tenho uns amigos aí, vou conversar. Arrumou pó de pedra. E levaram para ele lá 2, 3 caminhões. Ele espalhou, ficou, ó. Vai arrumando. Era a cerca, ele fez um muro grandão, botou lá Trembom. Irmão, ele estava às pressas lá serrando madeira para fazer banco, mesa, porque o pessoal estava em pé. Aí ele me falou, eu falei: o que eu falei para você? Vai crescer mais. E sabe quanto que ele abre lá? Só sábado e domingo. Mas vende muito. Você observa isso aí, que trabalha a semana toda, não ganha o que ele ganha só sábado e domingo. E quanto está lá, pastor? R$35. Mas você come quantas vezes você quiser. Você escolhe, come churrasco, come empadão, ou come, enfim, irmão, na lenha. E o caldo de cana é de graça. Ele creu, ele acreditou. De vez em quando ele junta um monte de homem lá: vamos evangelizar aqui para Jesus. E evangeliza, a igreja vê que ele vai aqui para baixo. E Jesus na frente. Não para de crescer, irmão. E ele sempre falando: pastor, não peça a Deus para crescer. Eu falei: eu sei, mas eu falei que vai crescer. Não para de crescer, irmão. Tem gente que estão ligando agora para reservar lugar. Então, voltando aqui para terminar, no versículo 20: e disse o Senhor: conforme tua palavra
lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram essas 10 vezes, e não o que? Irmão, quantas vezes Deus já falou para você fazer uma coisa e você não faz? Você está esperando o quê? Você depois querer fazer e não poder mais? E aí? É sério. Teve um que eu falava, irmão, para com essa brincadeira. Você toca para Jesus quando quer. Da última vez que eu falei com ele, pastor, quanto o senhor vai me pagar para tocar aí? Eu falei, irmão, uma hora você vai querer tocar e não vai poder. Teve um derrame, está com a sequela de derrame, o braço direito dele não funciona, não toca mais para Jesus nem para ninguém, nem para Jesus nem para o diabo. E agora? Foi. É verdade. Muitos querem fazer, não dá mais, filha. Um morreu. Não, 2 morreram. O Ferrinho também morreu. Não é o Ferrinho que tinha um estúdio de gravação, não. Um outro Ferrinho, o magrinho, que veio lá da Jacutinga. Acabou, irmão. Fica brincando com Deus, irmão. Não confunda palanque de rua, baile de rua, com artista de rua, com o altar do Senhor. É diferente, irmão. É lugar de santidade, irmão. Agora cheguei aqui, ó, que bonito. Nossa. Me inspirei mais. Tocando com amor, cantando com amor, coisa gostosa isso. Micael tá afiado, hein? Um teguereguedé, que misericórdia, irmão. Ó. Hein? O Bira. Falar nisso, aqui tem muita gente que está assistindo a gente aqui, que eu estou no Instagram. Se puder doar uma bateria aqui para a igreja, irmão, vou agradecer muito. Doaram já a mesa de som, tem uma porção de coisa doada aqui. Uma bateria aqui para a igreja, boa. É para Jesus fazer bom, né? Vem aqui com lata, pedaço de pau, não é bateria mesmo, tá? Glória a Deus. Vamos lá. Senão a pessoa chega com lata aqui, pedaço de pau, aí pastor, para tocar a bateria. Está amarrado. Vamos lá. Todos os homens, não, 23. A minha voz. Não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Irmão, você está provocando Deus, não tem coisa que não vai acontecer. Você quer comprar um sapato bom, dá para você comprar. Você vai olhar e não gostei não. Nada você vai gostar, porque você não tem a visão de Deus por desobediência. Entendeu? Mas quando você obedece, irmão, tudo é muito bom, tudo funciona, e glória a Deus por isso. Então, não verão, 23, não verão a terra de que a seus pais jureis, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, esse Caleb era voltado para Deus, irmão. Se eu tivesse outro filho homem, eu botaria Caleb. Aqui, ó. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Ele andava no meio dos rebeldes, mas ele não era rebelde, irmão. É isso, você pode estar lidando com rebelde, morando com rebelde, mas você não é rebelde, irmão. Entendeu? E o rebelde do teu lado não morre por causa de você.
Você diz, gente, mas como é que pode? Você é a segurança daquela pessoa. O dia que sair desmorona. Hein? É forte isso. Mas houve outro espírito. E perseverou em quê? Em seguir-me. Eu levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Irmão, eu não posso ter nenhum filho passando fome, porque eu sou fiel a Deus. Não posso ter nenhum filho. Nenhuma da minha descendência não pode ter nenhum passando fome. Seja ele cristão ou não. É o meu combinado com Deus. Viu lá o Davi, o que Davi disse? Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não vai encontrar um parente meu embaixo da marquise, por causa da minha fidelidade a Deus. Na minha família eu sou a porta. E na sua família, o que você tem feito? Onde você tem sido rebelde? Até as coisas que eu mais gostava eu abri mão, irmão. Ué, eu vi que não era eu, era a minha carne. Opa, peraí. O diabo, você viu dizer que o diabo tem corpo? Que a canela dele está doendo, o joelho está inchado? Então, para ele andar aqui na terra, vai pegar o corpo que não tem compromisso com Deus. Entendeu isso? Faz as coisas de Deus certinho, que vai dar certo. Mas não leva no relaxamento, não. Quando eu digo fazer as coisas de Deus certinho, não é que você está proibido de uma praia, uma cachoeira e o churrasco na casa da pessoa que não é cristão. Apenas você vai chegar lá, você vai ser notado. Tomar um copinho de cerveja? Não quero água. Eu aconselho você não beber refrigerante, mas vou tomar um copinho. Eu vou tomar um suco. Vamos, uma carninha aí. Está tocando lá o pagode lá, você está na sua, irmão. Vamos dançar, não? Estou gostando de ouvir, tá bonito o batuque, né? Cadê o... Não, dá só a coxinha da asa. Gente, eu acho que a Kelly em casa fica olhando para minha cara assim. Parece até que está no churrasco, né, Kelly? Aí daqui a pouco você vem embora, vai ficar o comentário. Caras, todos eles, tudo torto. Caramba, pô, o que foi, pô? Eu não estou voando nada. Pô, bebeu uma pinga, deu uma cervejinha, deu um crocodinho. Aí o outro, pô, não sabe, ele é crente, cara. Mas crente, mas como é que estava aqui? Para você ver. Veio, não bebeu, não dançou, também não criticou a gente. Pô, assim que eu tiver bom, sabe onde é a igreja que ela vai? Mas se converte, irmão. É desse jeito, irmão. Quantos casamentos, 15 anos, festa, eu fui. E o pagode rolando, a bebida rolando, e eu lá. Eu fui um aniversário de 15 anos com a gente, meu garçom com a mão toda torta lá, cheio de cerveja. Vai! Eu falei, amigo, eu sou de Deus. Tô vendo aí, o senhor é cristão. O cara não foi mais na minha mesa. Ele só ia lá, ele só quer uma água, quer um refrigerante. Na época eu não tinha juízo, não tomei refrigerante. Você lembra desse? Salão de festa bonito. Ainda ficou meu amigo.
É você dar o seu testemunho. Você foi lá com Jesus. A não ser que chega na porta do salão, Jesus, fica aí fora que o negócio. Aí é complicado, irmão. Não vai não, que só vai ver a coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, pessoal, aqui para finalizar, no versículo 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Diga graças a Deus. Aqui, olha, só o título do versículo 26 diz assim, ó, os murmuradores. Gente, se você é a pessoa que reclama da vida, eu acredito que a partir de hoje você vai vigiar, senão você perde a bênção. Olha aqui, ó. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Não é permitido você prosperar, não é permitido você conquistar o que quer. O que reclama da vida, irmão, você humilha Deus, você faz de Deus um pano de chão. Você está chamando ele de hipócrita, irresponsável, mentiroso. Quem reclama da vida está fazendo isso com Deus. Enquanto Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Muda enquanto é tempo. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo, assim, olha, a partir de hoje eu vou viver como cristão mesmo. Quem não quiser, ora pela pessoa. Amém? É desse jeito. Porque a pessoa depende de você abaixo de Deus para ter um conserto. Chega uma hora que a pessoa cansa. Poxa, fulano ora, fulano pega a Bíblia, fulano ouve louvores, fulano fica de cara feia. É totalmente diferente de mim, eu preciso ser assim. Está entendendo o que eu estou falando? E a pessoa vai se chegando, daqui a pouco a pessoa se converteu também. E glória a Deus por isso. Amém? É desse jeito que funciona. Outra que eu quero falar para você. Você que me assiste, tá? Inclusive um abraço aí para Brasília, né? O diácono Valdemir, a diaconisa Denise, a Monique, o Haroldinho, a Gatinha, e a Maria Augusta, e também o Jefferson, a Ana, e o Valdemir Júnior, a Emily, a Marjorezinha, tá? E também o Barreto, a Mariana, o Raimundo, a Yara, e também o José Carlos, a Isabel. Deus abençoe vocês poderosamente. Gente, presta atenção. Você pode não ser um pregador, mas você na fila do ônibus, do banco, em algum lugar, você pode liberar uma palavra dentro do barbeiro. Canta um hino, né? Você canta um hino baixinho, dentro do salão dos cabeleireiros. Você não canta alto não, para não incomodar. Daqui a pouco alguém vai cantar com você. Você está evangelizando, irmão. É ou não é verdade? Né? Procura um hino que você sabe que todo mundo vai querer cantar. E aí vai. Mas Deus pode ter levantado você para patrocinar a obra dele. Você precisa entender isso. Aqui para a gente fechar com chave de ouro, é Atos 4. Você precisa entender isso. Às vezes você não entendeu o chamado, está negando fogo. Falar nisso, Ítalo, já está lá, né? É Grande Rio? Ah, qual é a loja lá? Melissa. Muito bom. Não, ele foi lá em casa.
ele disse, pastor, eu vou fazer uma entrevista e para ver se eu consigo passar. Você quer mesmo trabalhar lá? Quer? Tem certeza? Tem. Te abençoar. Aí abençoei ele, foi, já está trabalhando. Entendeu? Crê em Deus, crê no profeta, é desse jeito. O Atos 4:32, presta atenção. E era achou aí? E era o coração e a alma da multidão dos que ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, o cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Eles eram pregadores, eles faziam o que podiam, mas eles decidiram patrocinar a obra de Deus. Às vezes Deus chamou você para patrocinar. Ô fulano, você vai ajudar o moto mais longe. Tem muita coisa que eu quero fazer aqui, eu não posso. Não é por falta de Deus, nem do Espírito Santo, nem falta de autoridade sobre o demônio, mas é que as coisas têm que pagar, irmão. Se Jesus estivesse aqui fisicamente, ele ia ter que pagar a passagem do ônibus. Jesus anda de graça, não ia ser assim não, irmão. Parar no posto de gasolina, quem é? Sou Jesus. Pois é, olha, deu X aí para a gasolina. Ia ter que pagar, irmão. Entendeu? Então, a obra de Deus precisa de quem patrocina. O dizimista, o ofertante, é patrocinador. Às vezes a pessoa dá um presente caríssimo para quem nunca vai te agradecer, mas você não faz isso para Deus, irmão. Você não faz isso para Deus, e Deus fica muito triste com isso, porque em todos os momentos Ele está te livrando. Pelo demônio você já tinha morrido, atropelado, bala perdida, facada. E não, Deus tem guardado você, porque Deus tem olhado para você. Ele olha para você e vê lá na frente que você é uma pessoa que se arrepende. Por que Deus não livrou Sansão? Porque ele olhou o coração de Sansão e viu que ele nunca ia se arrepender. Por que Deus não livrou Judas de se enforcar? Porque ele viu que ele não ia se arrepender, aquilo era momentâneo. Entendeu isso? E outras, Corá, Datã, Abirão, Deus viu que não ia se arrepender. Os prefeitos, capitães, sátrapas, presidentes, lá de Daniel 6, por que Deus permitiu que leão comesse eles? Porque Deus viu que eles não iam se arrepender. Entendeu? Deus tem que olhar para você e ver que a sua meta é mudar. Deus tem que ver isso. Um dia eu paro com isso. Um dia eu paro com isso. Por isso que Ele vai te abençoando, irmão. Amém? Tem planta que você troca, tira, corta a raiz, né? Está com muita raiz, bota um vaso maior e tal, e coloca. Já tem planta que você pega, não tem mais nada, aí joga fora. Entendeu isso? Então seja essa pessoa que Deus está vendo, obedece a Deus e você vai longe. Vamos aplaudir Jesus? Olha, vem todo mundo aqui para frente para a gente orar, tá bom?
E se alguém trouxe oferta, trouxe dízimo, fica à vontade, porque é de Deus. O dízimo é um benefício a você mesmo, tá? Porque é dando que se recebe. E glória a Deus. Aurora não quis vir não, Esther? Aurora não quis vir não? E glória a Deus. Ei, ela está preguiçosa hoje? Graças a Deus. Olha, quem precisa, pastor, eu preciso do envelope do dízimo aí na mão da Cristina. Tá? Leva e seja fiel a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, Luizão. Deus abençoe, meu filho. Isso, graças a Deus. Senhora? É verdade, né, Clarinha? Falar nisso, deixa eu fazer uma. Quantos de vocês é dizimistas? Amém. Tem que ser, irmão, senão não funciona. Esse seguro que é de Deus, como é que vai funcionar? Tem igreja que diz assim, né? Os pastores aí gostam de dinheiro, mas não dá nada na igreja dele, você vai ver uma coisa. Eu escuto por aí. Mais 15 dias que assinar a carta da minha mãe. Olha aí, lá. Nada, acaba de Jardim Botânico para dar uma. Olha só. Olha o que Deus faz. Mas da onde parte isso? Fidelidade da filha. Desde 14 anos, né, Biana? Não, acho que eu vi com 16, 17. É? Comecei a ouvir com 15 anos. Nunca desviou. Nunca desviou. Hoje ela está com 63, 64. Nunca desviou. Newton olhou assustado assim. Esse Newton não é mole não. Nada, Bianca é jovem ainda. Nunca desviou. Feche seus olhos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus. Sabe, Pai, eu me lembro que meditando na sua palavra, quando no meio da sarça, o Senhor conversou com Moisés, preparando ele para enviar o Egito para resgatar o teu povo que estava sendo escravizado. E o Moisés, como conhecia o faraó, ele disse, se me perguntar quem me enviou, e o Senhor disse para ele, diga que eu sou te enviou. Tá bom, tudo bem. Mas se ele me perguntar o seu nome, diga para ele, eu sou o que sou. Papai, toda vez que eu oro, eu digo que eu venho a ti, Deus Todo-Poderoso. Grande eu sou o que sou. Pai, como isso mexe na minha alma, no meu espírito, no meu coração, quando eu uso o que o Senhor falou. E é através do nome de nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo que faz isso. Assim, Pai, eu estou fazendo, junto com essas ovelhas que o Senhor confiou a mim, e que graças a Ti muitas foram curadas de câncer, de lepra, de infarto e de tantas outras coisas, falta de emprego aberta. Ó Deus, como eu me sinto feliz em saber que dou frutos, que não sou aquela figueira. Como eu me sinto bem assim, Pai. E peço que a cada dia o Senhor me muda, tira de mim o erro que eu não estou vendo e me prepara para que eu faça mais coisas grandes, que eu
libertação de todos eles. Renova, Senhor, com o Espírito Santo a cada uma dessas ovelhas. Pai, transforme elas em brasas de fogo no teu altar. Porque quando essa pessoa abraçar alguém da família, seja esposa, seja esposo, seja filhos ou filhas, Pai, que essa brasa queima o mal que estiver naquela família, destrói o mal que estiver dentro daquela casa. Por isso eu te peço, transforma estas ovelhas em brasas de fogo no teu altar, em nome de Jesus. E vocês digam assim comigo: diabo, em nome de Jesus, você sabe que não pode mais tocar na minha vida, nem na minha família. Eu sou, junto com a minha família, propriedade de Deus. E o que é de Deus, o maligno não toca. Eu vou ser feliz. Eu vou conquistar tudo que eu sonho. E você, eu dou ordem. Sai da minha família. Sai da minha vida. Sai da minha casa. Vai embora. Sai, sai, sai. Em nome de Jesus. E não volta. Hoje me cantas, criando, era balança, ele me cantou. Agora receba, Senhor, os dízimos, as ofertas trazidas à tua casa. Receba, Senhor, e lembra da promessa: os que me honram, eu honrarei. Toma esse povo em tuas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Irmãos, desejo um ótimo domingo para o seu irmão. Aqueles que não tomaram a ceia, Pai, porque tiveram compromisso no domingo da ceia, eu peço que o Senhor transforme esse pão no teu corpo e este cálice no teu sangue, Senhor. E eu autorizo: coma do pão, beba do cálice, e seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, Deus abençoe Fabiola, Pai, Senhor, todos que estiverem aí comigo, tá? Considere, Deus abençoe todos aí. Jurema, Deus abençoe todos vocês.